E hoje, na série Passando a Página, nós vamos conhecer a história da escritora Priscila Gonçalves. Confira. Fala, amantes e ficantes da leitura, no ar a série Passando a Página aqui na TV Minas Brasil. E hoje a escritora Priscila Gonçalves vai falar da sua transição de leitora para escritora. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando dessa coisa maravilhosa que é os livros. Pois bem, Priscila, o que tornou Priscila Gonçalves leitora? Olha, leitora é interessante, que é muito diferente do que me tornou escritora, né? Mas o que me tornou leitora foi um pouco de inadequação. Sabe aquele negócio assim da adolescência, de você se sentir meio estranho, porque eu era mesmo e não tem nada de errado nisso. Você tinha diário quando era pequena? Olha, não tive, engraçado, porque minha mãe não gostava de diário. Eu lembro da minha mãe falando, não é estranho esse negócio, minha mãe achava estranho. Então minha mãe não, você é criança, seu pai, sua mãe te É o incentiva. ápice, né? Do diário para criança. Mas ela comprava muita história, sabe? Muitos livrinhos. Eu tenho um aqui em casa, que esses dias ela achou, que estava guardado nas coisas da nossa infância. Sim. Priscila, em 2017, durante entrevista na Bienal do Livro, que você é chique, já participou da Bienal do Livro, né? Começo da sua carreira como escritora, você disse que começou, né, a escrever por livre e espontânea pressão. Que pressão foi essa, hein? E que era acostumada a comentar livros alheios no YouTube e nunca tinha se imaginado escritora. Agora conta pra gente sobre essa reviravolta na sua vida e o que mudou de leitora para escritora. O senso crítico, por exemplo? Então, muda muita coisa quando a gente vê o outro lado também, né? Pois é, eu me descobri escritora, na verdade, foi livre e espontânea pressão mesmo. É porque eu gostava muito de ler, gostava muito de falar de livros, e eu falo que meu marido olhava e ficava, ele não é um leitor do mesmo tipo de literatura que eu. Então ele era obrigado a me aguentar contando as histórias, essa é a real. E aí um dia ele teve essa ideia e falou, olha, eu vi na televisão uma entrevista falando de booktuber, por que você não faz isso? Tava bem alta, e eu comecei a gravar vídeos, fazendo resenhas, falando de livros, e foi aí que eu conheci a editora Pendragon, que hoje eu sou editora-chefe. É uma loucura, assim. Pendragon. Qual foi o caminho para tornar editora-chefe de lá, Priscila? Oi? Qual o caminho para tornar editora-chefe de lá? O pessoal, os autores já brincam que eu sou a maior, assim, prova de subida de carreira que existe, né? Porque eu fui parceira, blogueira nessa época com eles, né? E aí foi aí que eu conheci a editora, foi aí que eu conheci os autores. E estes autores de quem eu falava os livros começaram, por que você não escreve? Você faz umas histórias legais, sei o quê, escreve. E aí eu comecei a escrever por pressão deles para falar para eles, não, isso é loucura de vocês. Só que aí, quando eu comecei a escrever, eu descobri que não era loucura deles. Eu me apaixonei pela escrita, comecei a publicar no Wattpad, graças a eles, a incentivo deles. E aí comecei a publicar mesmo as minhas histórias. Na época, esses mesmos autores, eles começaram a ler, a comentar, outros leitores foram chegando, e o editor, que era o editor-chefe da Pendragon, ele viu essa conversa de todo mundo e resolveu conhecer a história, e foi ler minha história, me pediu para ver a história toda, né? E gostou da minha história e me convidou a publicar na Pendragon, né? Aí eu me tornei escritora e por isso estava nessa Bienal, onde publiquei meu primeiro livro. E este nosso editor, que era o editor-chefe da Pendragon, teve uma situação pessoal, ele precisava sair do país, né? Ele precisava por causa de uma questão de saúde. E como eu, desde o começo, já me envolvia, já trabalhava com a editora, eu já trabalhava na parte de editoração da editora, e aí ele me convidou, junto com algumas outras pessoas, a fazer parte, né, da Pendragon. Daí foi mudando até que hoje nós somos, eu e o meu marido, nós somos os editores na Pendragon. Muito bem, um trabalho conjunto. E ainda você acredita, Priscila, nessa mesma entrevista você falou uma coisa que eu achei interessante, você acredita que escritores que não terminam as histórias vão realmente para o inferno? Conta pra gente. Olha, eu falo o seguinte, se... Por que mata o pessoal de ansiedade? Olha, se os escritores que não terminam suas séries forem pro inferno, não vai ter nenhum no céu. Já começa por aí.
Começa porque vocês veem as histórias, as séries não terminadas, quando elas não estão publicadas, né? Como é o caso de Game of Thrones, que os leitores ficam muito bravos. E realmente, quando você começa a publicar, é essencial que você termine, porque o leitor tá esperando. É sacanagem, deixa o leitor esperando. Mas, gente, todo escritor tem uma série, um livro, tem uma pastinha lá no seu computador, tem um caderno com histórias não terminadas. Porque sempre que a gente está escrevendo, aparece uma outra ideia, às vezes a gente começa e não termina. Então, se formos assim para o inferno por não terminar as séries, vamos todos, entendeu? Não vai sobrar nenhum. Muito bem! E no próximo episódio, na próxima quarta-feira, a Priscila vai nos responder se existe realmente uma fórmula secreta para ler direito. Não perca!